Graça e paz a todos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Obrigado, Camelito. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 5. Nós vamos ter uma palavra bem prática hoje ao nosso coração. Amém? Todos encontraram? Jó 1, 1. Todos? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, essa é a sua palavra, lida, Senhor, nesta noite. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso ao nosso coração. O teu Santo Espírito, Senhor, nos guia através da sua palavra e, Senhor, abra os nossos olhos e ouvidos para receber, Senhor, essa palavra que é viva e eficaz. E assim, Senhor, possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas o exemplo da vida de Jó, para que possamos assim, Senhor, sermos pais responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Senhor, eu oro nessa hora, meu Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração e que o Senhor vai falar também ao coração da sua igreja nessa noite. O seu nome seja exaltado. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus colocou esse texto nitidamente assim no coração para compartilhar com vocês nesse culto da família. E já há alguns dias eu tenho pensado um pouco sobre esse pequeno pedaço do livro de Jó, mas que fala muito poderosamente ao nosso coração. O tema que Deus colocou para compartilhar com vocês é pais que temem a Deus. Eu até compartilhei um videozinho curto hoje pela manhã, fazendo a chamada para esse culto, né? E é o que nós vamos falar e ver nessa noite. Que pais que temem a Deus são pais responsáveis, pais que entendem a importância que nós exercemos na vida dos nossos filhos, né? Sabendo que a palavra nos diz que os filhos são a herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Então nós temos uma responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos, porque é um presente que o Senhor nos deu. O Senhor nos confiou filhos para que nós pudéssemos cuidar deles. Então, esse texto, querido, vai trazer ao nosso coração e olhar para a vida de Jó, né, falar de âmbito espiritual nesse pedacinho que nós lemos, né? Jó era um pai que se preocupava com a alma dos seus filhos, se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. E nós vemos expressado aqui nitidamente, né? E hoje
nos nossos dias, talvez nós, como pais, nós nos preocupamos com a vida dos nossos filhos, em várias áreas, né? Nós nos preocupamos com eles, com a escola dos nossos filhos, por exemplo. Que tipo de escola eles vão frequentar, né? Se nós tivéssemos todas condições financeiras, por exemplo, nós iríamos pagar para eles uma escola cristã, né? Com condições para poder dar a eles uma instrução dentro daquilo que nós cremos. Nós nos preocupamos com a escola, ainda mais no nível que nós vemos hoje, né? Nós vamos à porta das escolas levar os nossos filhos na escola aí, né, estadual, nos deparamos com uso de drogas, né, ideologias aí, né, visíveis nos portões das escolas e dentre outras coisas. Então, nós nos preocupamos com a escola, nos preocupamos com a vida profissional dos nossos filhos. Qual será a profissão dos nossos filhos, né? Uns pais querem que os filhos sigam, né, a mesma profissão, outros não, desejam, né, que o filho se torne um doutor, né? Geralmente a gente quer, né, um doutor, um jogador de futebol, né? Quem sabe? Então nós nos preocupamos com isso, nos preocupamos com a segurança deles, né? Tanto que hoje não é igual antes, nós ficávamos na rua até tarde, brincando na rua, voltávamos para casa com o pescoço assim, ó, tinha aquela tira, né, de craca, assim, né? A mãe tinha que brigar para voltar para casa, né? Tá na rua, brincando até tarde. Hoje, você deixa teu filho ficar na rua sozinho, brincando? Não dá, nós temos medo, a segurança dos nossos filhos. Levamos para a escola, buscamos na escola. Lembro no meu tempo eu ia para a escola a pé. Andava uns 2 quilômetros a 3 da minha casa, na cidade grande que eu morava. Ia a pé. Hoje nós levamos, buscamos na porta da escola. Por quê? Segurança. Zelamos pela vida, integridade física deles. O sustento, que pai que não se preocupa? Com a bolacha de maisena, né? Com o leitinho da outra, que tem que ser o leitinho, né, em pó dela e tudo mais. Você sabe o que teu filho gosta de comer, você vai trabalhar e vai providenciar aquilo que eles gostam de comer, né? E hoje eles são cheios de regras, né? Não era assim também no nosso tempo, não. Nós não somos tão velhos assim. Mas a gente se preocupa com eles. Mas poucos dos pais realmente estão preocupados com a vida espiritual dos filhos, com a alma dos seus filhos. Isso no âmbito cristão também, sabia? Poucos se preocupam como nós deveríamos nos preocupar. Nós deveríamos levar muito mais a sério do que a forma com qual nós levamos. E Jó expressa isso aqui nitidamente, né? Que ele fazia um sacrifício à madrugada por cada um dos filhos dele, continuamente. Não era de vez em quando. Não era uma vez por ano que nós sentamos para orar com os nossos filhos. Não é de 6 em 6 meses que nós cobramos um devocional dos nossos filhos. Ele se preocupava continuamente, ele fazia isso. Por cada um dos filhos dele. Porque ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. A pergunta que nós deveríamos fazer, como pais cristãos, antes de se preocupar com qual vai ser a profissão dos nossos filhos, é se os nossos filhos vão continuar caminhando, né, no caminho do Evangelho, no caminho do Senhor. Não é isso que a Bíblia nos cobra? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A pergunta para nós é: nós estamos verdadeiramente preocupados com isso? Estamos investindo nosso tempo preocupados com a vida espiritual deles? Como será que eles estão com Deus? Qual é o nível de intimidade dos nossos filhos com o Senhor? O que eles estão fazendo debaixo dos nossos olhos agrada a Deus? A preocupação de Jó era essa. Será que porventura eles pecaram, fizeram algo que blasfemou contra Deus? Olha a preocupação do pai. Aqui apresenta o pai, hoje vai puxar mais para o lado do sacerdote. A mãe está junto, são uma só carne, mas o lombo vai arder para o nosso lado. Tá? E é nossa responsabilidade, primeiro, como sacerdote. Nós vamos ver isso aqui na vida dele.
Então, a Bíblia vai nos apresentar, nesses 5 versículos, tão pequenos aqui, rápido, mas o livro de Jó é uma aula para nós de fé, né? De temor do Senhor. E ele vai apresentar Jó não apenas como um homem justo e íntegro, mas como um pai que se importava com a vida espiritual dos seus filhos. E isso vai ficar nítido, e nós vamos pontuar aqui 6 pontos para nós hoje. Vão ser assim, bem diretos, tá? Hoje o pastor vai ser mais direto, né? Para vocês não ficarem até tarde, que amanhã tem mais. Primeiro ponto: Jó era um pai temente a Deus. Vamos ler o versículo 1. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. O homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas são as características de Jó. Poucas, mas todas elas, né, de peso, que trazem, uma autoridade sobre a vida desse homem, né? Notamos aqui que antes de Jó ser um bom pai, ele era um homem de Deus. Ele era um homem justo. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que se desviava do mal. Então, quem teme a Deus não anda envolvido com coisa errada. Quem teme a Deus não anda envolvido com pecado. Quem é íntegro e teme o Senhor tem um estilo de vida santo, reto, íntegro. Então, é um pai cristão, é o perfil de Jó, ou pelo menos deveria ser. E é o que nós temos que começar a avaliar. Antes de sermos bons pais, eles vão estar diretamente relacionados à nossa vida íntima com Deus, para ser um bom exemplo para eles, nós temos que ver se nós somos justos, íntegros, que como cristãos, como pais prudentes que se preocupam com a vida dos filhos, se nós nos desviamos do mal de verdade. Se estamos envolvidos com essa preocupação, porque se desviar do mal é algo que alguém que teme a Deus, né, vai fazer. Porque pecado desagrada a Deus, pecado separa de Deus, pecado é mau exemplo para os filhos. Então nós precisamos olhar primeiro, né, para essa questão. Não existe paternidade saudável sem vida com Deus. Não existe uma paternidade saudável sem base na palavra de Deus, que é o princípio, é o fundamento da nossa fé, é a base de uma sociedade, né, que vai ser coerente, que vai ser amável, que vai ser honesta, que vai ser justa, íntegra. O que você acha que sustenta a sociedade ainda, irmão? No meio desse caos todo? A base é aqui, ó, é a palavra de Deus. O que é certo e o que é errado é determinado, e tudo foi tirado daqui. Então, alguém que é justo, íntegro, anda nos caminhos do Senhor e se desvia do mal, vai conseguir direcionar os filhos, vai conseguir aplicar isso na vida dos filhos. Amém? Então, querido, mesmo diante da dificuldade de ensinar os nossos filhos a temerem a Deus, nós temos que aplicar isso na nossa vida. E antes de nós pensarmos em deixar, que é uma das preocupações iniciais, né, para nós, deixar pensar no futuro, pensar na vida profissional dos nossos filhos, né, nós pensamos que o maior legado que nós podemos deixar, às vezes, na vida dos nossos filhos é herança, não é? Deixar um pé de meia feito para eles. Nós nos preocupamos tanto com isso, nos desgastamos, né, às vezes, em acumular para poder eles começarem um pé na frente que o nosso, né? Mas a maior herança que nós podemos deixar na vida deles não é um legado financeiro.
Tem coisa muito mais importante do que financeiro, né? Do que dinheiro na vida dos nossos filhos. O maior legado que um pai deixa é uma herança espiritual, é uma fé concreta, definida, já dentro do coração deles, porque eles cresceram e viveram enquanto os nossos dias existiram nessa terra, eles olharam e têm definido o que o meu pai, o que a minha mãe crê, qual é o estilo de vida deles. Então, quando fala de herança, né, fala de ser algo que a gente deixa, que os pais deixam para nós. E a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é um legado espiritual. É eles olharem para nós e lembrarem: meu pai era um homem justo, íntegro, temente a Deus, e o meu pai se desviava do mal. Quantas oportunidades batiam na porta da minha casa, quantas coisas ofereciam, e eu olhava e via a integridade no meu pai. Né? Como a filha de Billy Graham, acho que comentou uma vez, se eu não me engano, a respeito, né, do pai dela. Falei assim: eu sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu não me lembro de ver cometendo uma falha, um erro. Porque integridade, nós devemos pensar nisso. Amém? Então, antes de ser um bom pai, Jó era um homem íntegro diante de Deus. E ele lutava, né? Quem não luta contra o pecado, irmão? Para se desviar do mal. Essa é a palavra para nós. Né? Ele se desviava do mal. Fuja da aparência do mal. A palavra nos ensina até a fugir da aparência do mal. Então, esse é o primeiro ponto para nós. O segundo, que Jó era um pai intercessor. E daí vai entrar dentro do versículo 4 e 5. Seus filhos iam a casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Família grande, 10 filhos, né? Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia continuamente. Vimos claramente aqui um pai intercessor, que está ali preocupado e intercedendo a Deus pelos seus filhos. Se porventura em seu coração eles tenham feito algo que desagrada, então eu já me antecipo a interceder, eu já me antecipo em preparar o holocausto, eu já antecipo em, né, precaver a comunhão dos meus filhos com Deus. Eu estou preocupado, né? Então, Jó não era um pai omisso espiritualmente, olhando para essa condição. Ele não fecha os olhos, como nós às vezes fazemos. Às vezes nós nos omitimos. Ah, deixa, né? Amanhã eu faço. Amanhã eu cobro a leitura. Amanhã eu oro pelos meus filhos, né? Ele não se omitia. Ele estava ali, né, pensando que talvez um deles tenha falhado, um deles tenha caído. Será que nós pensamos assim ou não? Nós somos amigos, Albert, dos nossos filhos, e vocês aqui também, em vários assuntos. Amigos no sentido assim, participamos da vida dos nossos filhos em várias coisas. Às vezes você gosta talvez até de jogar um videogame com ele. Outro pai gosta de jogar um futebol com o filho, né? Outro de pescar com o filho, né? Brincar de cavalinho com a filha. Sempre chama eu para ser o cavalinho dela, e ficar ali. E uma hora é um cavalo, uma hora é um porco, uma hora é uma ponte. E aí anda por cima da coluna, né? E é bom para dar uma ajeitada, né? E a gente fica ali por tempo, ri junto, sorri, vai para o bosque, vai comer junto, né? E por que é tão difícil às vezes, né? Nós intercedermos, lembrar de, vem cá, filha, vamos orar. Vem cá, filho, vamos se colocar diante de Deus, vamos
colocar o nosso dia diante do Senhor. Como foi hoje? O que você fez? Será que eu e você não fizemos algo que talvez desagradou o coração de Deus? Vamos orar juntos? Vamos pensar sobre isso? Vamos tentar olhar para dentro, mesmo que talvez não tenha nada ali. Mas é um momento de interceder e levar os filhos também para um lugar de oração. Nós precisamos pensar nisso. Sabe o que ele fez aqui também? Fala que ele, Jó, de madrugada se levantava. E ele ia e preparava o holocausto por cada um dos seus filhos. O texto não diz aqui para nós, ele nem chamava a esposa para participar da questão. Ele também não terceirizou a outros. Ele não pediu ajuda da esposa, nem da igreja, e nem do pastor. Talvez nós chegamos aí aqui, e já com a intenção de que quem vai interceder e ajudar o meu filho na vida espiritual é a salinha das crianças. Ajuda, contribui muito. A mãe vai contribuir, o irmão mais velho, o cristão, a Gabi, vai ter que contribuir também ali, para o ensino da menor. E assim os mais velhos também. Mas nós, pais, homens principalmente, devemos ser os primeiros, os intercessores. A responsabilidade do lar espiritual é minha, é do Albert, é do Rainer, é do Elcio, é do Márcio, é do homem. Primeiramente, a responsabilidade é nossa. Ah, mas o filho está assim. Não, mas você não corou amor por ela. Você deixa de ser fraco, de ser migué, e a responsabilidade é sua, ocupa o teu lugar. Eu devo ocupar o meu lugar. Ela é uma só carne comigo, mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. A responsabilidade é do homem. E a família, a mãe ajuda, cobra mais do que nós. Na maioria das vezes, a mulher cobra mais do que nós. Participa mais ativamente da vida espiritual dos nossos filhos do que nós homens. Sim ou não? Porque eu tenho que trabalhar e prover. Eu não tenho tempo, eu estou cansado. Quero chegar no sofá e deitar. Não é assim? Aí a culpa é dela. Se o filho é rebelde, se o filho não ora, se o filho não lê, a culpa é da mulher, não fez o trabalho certo. Mas é o seu trabalho primeiro. E junto com ela, conciliados juntos na mesma ideia, na mesma direção, falando uma mesma língua, vamos edificar a vida dos nossos filhos e interceder por eles. O pai é o responsável, primeiramente. Ele assumiu o altar da sua casa. Ele era o cara, o sacerdote é o homem. O sacerdote é responsável pelo quê? Pelo culto, pela leitura, pela adoração, pela oração. É o sacerdote, o homem do lar, responsável pelo culto. Então quem tem que pegar na mão da mulher e dos filhos? Vamos fazer o nosso culto? Vamos orar? Já leu hoje? Fez o devocional hoje? Isso eu me incluo dentro disso. A maioria das vezes eu estou lá sozinho, faço o meu tempo, ela faz o dela separado, a Dani. Eu acordo de manhã mais cedo, meu horário os irmãos vê ali quando eu mando o devocional, a base de 6 horas ali, a Dani já tem umas horinhas mais de sono. Mas ela não deixa de orar, eu sei disso, que ela está ali empenhada, orando, pego ela lendo, pego ela orando. Nós deveríamos aplicar mais isso, juntos também. E a Gabi, quantas vezes eu puxo a orelha dela para ler? Ler tanta coisa. E a Bíblia é pouco, Mas nós temos que mudar isso. E cabe também, viu, para mim, essa palavra aqui. Fala muito comigo. Então, nós somos responsáveis por interceder. Responsáveis pelo culto do nosso lar, viu, Alex? Abre o olho, meu irmão. Está ali só olhando. Nem vermelho ele ficou ainda, então deve estar bem na área. Amém? Então ele orava pelos filhos uma vez por ano, 6 meses. O texto diz que ele fazia isso continuamente. Quer dizer que é frequente.
regularmente, ele orava pelos filhos. Ele intercedia mesmo quando o pecado não era explícito. Porque às vezes nós lembramos de orar pelos nossos filhos quando a viola já está em caco, não é? Quando o filho já se desviou, quando o filho já está na droga, quando o filho já está na prostituição, quando o filho talvez aparece já o barrigão, a filha, né? Ou o filho engravidou a filha de alguém. Nós vamos lembrar. Agora eu vou orar, agora eu vou orar. Já foi, irmão. Já aconteceu. Já deu B.O. Então, ele se precavia antes. Talvez os meus filhos fizeram algo que blasfemaram contra Deus. Então, ele se adiantava na questão. Nós temos que pensar nisso. Amém? Não só quando o pecado está escancarado, né? Nós temos que olhar e já prevenir a questão por meio da intercessão. Ele entendia o que diante disso? Que os filhos estão expostos a risco, expostos a perigo, expostos a tentação. Quem de nós, adulto, que não está? Todos nós somos tentados diariamente. E ele, você acha que não? A cabeça deles é bombardeada, acho que 100 vezes mais que a nossa. Porque eles têm muito mais tempo, né, para estar envolvido com outras coisas. Eles convivem com muito mais pessoas do que nós. Amizade na escola, trabalho, os jovens que já trabalham, né? Celular, então, hoje, meu Deus, qual que é o acesso? Antes nós não tínhamos celular, nós brincávamos na rua, mas que nós tínhamos um Super Nintendo. E quando ia jogar na casa de alguém que tinha condição de ter. E se deixasse o pai, né? Deixar ainda. Amém? Então tem um monte de perigo espiritual. E que nós temos que olhar para isso e prevenir. Os riscos existem, né? A internet sem filtro. Os pais cuidem, né? Peguem o celular dos filhos de vez em quando, por mais que eles não gostem. A Gabi quase morre quando nós pedimos o celular para ela. Chega a tremer de medo. O que será que tem nesse celular? Pegue, irmão, pegue. Entrou para o quarto sozinho e trancou a porta, piorou. Deve ter B.O. Porque senão não tem por que trancar. Quando você chega e já paga, é igual quando está no serviço, o patrão chega e o cara já desliga o computador, o notebook, bate a tela. Não é revelação não, isso acontece. Então, temos que vigiar com isso. As ideologias, então, nem se fala. Ideologia é o que mais estão tentando inserir. Né? Cada hora aumenta uma letra naquela sigla que eles põem. E não tem mais nem letra para pôr lá. Então a gente precisa lidar com isso e formar bem na cabeça deles. Eu ia pôr um vídeo de um, não aquele, porque eu acho que eu vou pôr depois. Eu vou mandar depois esse vídeo, que nós estamos gravando também para pôr na internet, no YouTube. Eu vou mandar depois lá no da Comunhão e Paz. Eu acho que eu salvei. De um indígena falando, respondendo uma pergunta. E perguntaram para ele se ele não era homem. E aí o índio responde ali, e é legal a forma com qual ele responde. E aí eu vou mandar para vocês. Pressão emocional, será que tem? Você já se sentar para conversar com seu filho como que anda a mente dele com pressão emocional? Com bullying, com não sei o quê, com um monte de coisa que daí eles não têm dificuldade de se relacionar às vezes e se acuam, se intimidam, sofrem com isso. Nós devemos olhar que isso é um perigo para a mente deles também. Antes nós resolvíamos fácil. Se fosse no nosso tempo e alguém viesse tirar uma casquinha de bullying, nós ia resolver no soco, rápido. E no outro dia estava todo mundo brincando de novo. Né? Era assim, era mais quando, na idade, né, das crianças. Né? Mas hoje não é assim, não. Então hoje é bullying. Né? Então antes não, antes era só um sarro mesmo, é normal. Né? Mas o mundo mudou. Relativismo moral, né? Relativismo moral. O que é certo parece errado. E o que é errado parece certo. Isso é uma confusão na cabeça dos nossos filhos.
Então nós devemos nos preocupar com isso também e sempre estar em intercessão por eles. Quem tem sido, irmão, o intercessor na nossa casa? Você tem, sinceramente, olha aí para dentro de si e faz uma análise aí se está dentro do padrão. Se nós estamos realmente preocupados com os nossos filhos. Intercessão fala de oração. E oração, Jó protegia os filhos por meio da oração. Nós temos que fazer isso. Você não pode controlar as escolhas dos seus filhos, mas você pode cobri-los em oração. Você pode orar a Deus para que Deus guarde a mente e o coração deles em Cristo Jesus. Porque a decisão é deles. Quantos de nós ouvimos conselhos dos nossos pais? Não faz isso. Não bota a mão no fogo que vai queimar. Aí nós vamos lá e paga para ver, né? E bota a mão. E queima mesmo. Fala, não, mas aqui queima. Né? Por quê? Porque quer pagar para ver. Então você não pode levar o seu filho, né, a controlar a decisão dele. Mas você pode orar. Pensa numa arma top. Pensa numa arma que funciona. É o tal da oração, da intercessão. Tiago 5,16 fala, né? Na parte B, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou outra versão fala, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. E Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Um homem justo, que intercediu. O que nos torna justos hoje diante de Deus? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos justifica diante de Deus. 1 Pedro 3,12 também diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então você acha que a oração sua e minha, do pai e da mãe, pelos filhos, não tem efeito? Não tem um poder de ação, né, sobre a vida dos nossos filhos, de proteção? Quantos de nós aí que só estamos aqui de pé por causa de oração e misericórdia de Deus? Porque a mamãe e o papai lá, enquanto nós estávamos lá na rua, bagunçando, desviados dos caminhos do Senhor, eles estavam lá de joelho, clamando, protege aquele desobediente. E lá, nós lutamos contra principados e potestades. A luta de Efésios 6, irmão. Essa luta aí não é com um revólver que resolve. É com oração, com vida de integridade na presença de Deus, para que os demônios conheçam quem sou eu, Miguel, quem é você, quem cada pai aqui, cada familiar aqui, né? Quando Jesus chegava, os demônios sabiam que ele era. Chegaste aqui nos atormentar antes do tempo? Quando, né, foram lá os filhos de Seva expulsar demônios e apanharam, fugiram, falou assim: eu conheço Jesus e Paulo, mas vocês quem são? Então, nós lutamos contra principados e potestades, e a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então, nós devemos orar, né? Essa intercessão é a ferramenta, né? É a oração. Você não vai precisar fazer mais sacrifício, como Jó fazia. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Né? Então, nós oramos a Deus para que o Senhor, Ele guarde cada passo dos nossos filhos. Isso cabe também a um ou outro. Guarda cada passo da nossa esposa. Os filhos, guarda meus pais. Estou falando dos pais orar, mas os filhos também devem orar pelos pais. Tem muitos filhos que são convertidos e a mãe e o pai ainda não. Então, aí a oração do filho, para que alcance o pai, para que alcance a mãe. A intercessão, abrir os olhos, Senhor, abre os olhos, tenha misericórdia, transforma a minha família. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos olhar para isso. Não adianta você brigar todo dia, bater todo dia, dar castigo todo dia e não orar. Não ora, só vai ter atrito, só vai ter desentendimento, não vai resolver o problema.
Vai ajudar, às vezes, dependendo da arte e da ordem que você der, a sua autoridade, para que tenha respeito, correção. Fala, firme, se preciso varinha, se preciso castigo, mas a oração é essencial para nós cuidarmos dos nossos filhos. Amém? Então não adianta você ser briguento, xarope e bater todo dia se você não orar. Se você ora pouco. Amém? Fale mais com Deus sobre os seus filhos. Nós falamos de Deus para os nossos filhos, mas esquecemos de falar com Deus sobre os nossos filhos. E a intercessão por eles é justamente isso. Falar dos nossos filhos para Deus. Falei, Senhor, eu tenho duas, né? Uma calma, a outra acelerada. Senhor, ajuda a Gabi a ser um pouco mais acelerada e diminui a Elon um pouquinho. Né? Balanceia isso daí para ficar um negócio equilibrado. Então nós vamos falar com Deus das características, né, dos nossos filhos ali, ó. E ele sabe, cada uma delas. Mas o pai está ali, né, ajuda a ser mais comunicativa com os outros, ajuda a falar menos com os outros. Né? E vamos orar e vamos pedir ao Senhor que vai trabalhando no coração deles. Guarda, né? Eu estou preocupado, Senhor, porque a minha filha, meu filho está envolvido com uns amigos que não é legal, eu não concordo com aquela amizade. Só que, Senhor, para ela, aquela amizade é importante, para ele, aquela amizade parece que é tão importante. Senhor, proteja na amizade ali, que ela tenha um senso de visão iluminada pelo teu Espírito, de que ali ela tem que influenciar aquela amizade para trazer para os teus caminhos, mas não deixa que a identidade dela cristã seja roubada. Olha a questão, tenha visão da amizade dos seus filhos, do ciclo que eles vivem, e apresente isso a Deus em oração. O Senhor guarda a mente dela, o coração, nessas amizades, e que use ela para transformar. E aí você controla também, né? Não vai deixar. Eu tenho medo daquela amizade, mas vou deixar ficar todo o tempo. Não. Quando deixar, debaixo dos olhos, chama aqui para tomar um café aqui em casa, chama para brincar aqui na garagem, e olho em cima. Amém? 4 pontos para nós. Jó ensinava pelo exemplo. Isso aqui é fundamental para mim, para você. E é o mesmo versículo 4 e 5. Ele ensina pelo exemplo, e esse de 1 a 5, né, pode pegar. Um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, fazia o sacrifício, acordava de madrugada, fazia isso constantemente. A integridade desse homem é algo surreal. Então, ele ensina pelo exemplo. Como que nós estamos ensinando? Só na fala ou hoje? Os nossos filhos olham para nós com sinceridade de coração. E o que será que eles veem? Perguntar. Sem eles ter medo. Era bom se alguém de fora perguntasse uma hora. Ia ser membros aqui ou pessoas de fora. Como que é o papai e a mamãe lá? Lá na igreja pega o microfone, fala bonito, canta bonito, toca bonito. Né? E lá fora, como que é o papai? Como que é a mamãe? Hã? Como que eles se comportam com você? Como que eles te tratam? O que você vê na vida deles? Será que eles iriam apontar para um estilo de vida coerente com o que nós falamos que somos? Com o cristão que Jó era? Com o cristão que, aos olhos da igreja, eles olham para nós e enxergam aqui no altar? Será que os nossos filhos têm esse mesmo olhar? Jó estava ensinando que era íntegro, que era justo, que era temente a Deus, que se desviava do mal e tinha uma vida constante de adoração e oração, que ele fazia isso toda madrugada. O filho talvez não vai ouvir o teu sermão, porque é chato. Quando a mãe pegava para falar, meia hora, nós brincamos aqui, falava com a Beth às vezes, né?
Eu preferia apanhar do que escutar o sermão. Porque pensa meia hora te corrigindo. E a palavra diz isso, e a palavra diz aquilo, e isso, e tem inferno, e bate. Dá para encurtar o sermão de 40 minutos para 10 cintadas? Vão trocar? Né? Então nós precisamos pensar, né, nisso, a deixar o exemplo que eles podem ver em nós, né? Que às vezes o sermão eles não vão dar tanta atenção, mas eles nunca vão deixar de observar a nossa vida. Nunca. Nunca eles deixam de observar você. Eles assistem você desde o momento em que você acorda. E isso é fato. Já compartilhei com vocês aqui em outra mensagem, até falando sobre a Elô, que de vez em quando tem o costume de levar um café para a madame na cama. Cafezinho, bolachinho, pãozinho. Aí teve vez da pequenininha e eu não levar ela e levar. Porque ela está observando a gentileza ali. Ele não vai entender ainda a questão do amor, a questão da intenção do coração do homem. Ainda ela não entende, né? Mas ela vai falar assim, nossa, que gentileza, né? Toma, mamãe, eu vou levar também lá o café. E faz a parte dela. Né? Então, eles observam tudo. Não adianta dizer para os nossos filhos, vai à igreja, se o pai não vai. Aí nós precisamos olhar para a prática, de não ser um fariseu. Né? Faça aquilo que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, não adianta dizer para o seu filho, teme a Deus, se você e eu não temem. Se o pai e a mãe não temem a Deus. E como que é demonstrado isso? Uma vida de que não se desvia do mal. Uma vida que está ali desregrada diante de Deus. Então não vai resolver. Não vai resolver você falar, vai lá na igreja, teme a Deus, vai na célula, se você não se importa com nada disso. Não adianta dizer, né, não faz isso ou aquilo, se você faz. Não, é errado, né, mentir. Aí ligam lá na sua casa, fala que o pai não está. Fala que a mãe não está. Aí fala no telefone, a mãe falou que não está. Não bebe, mas vai lá, a geladeira está cheia. Não vai usar droga, mas ele está lá usando. Vai seguir a ordem do pai? Não vai. Não vai. Cadê a autoridade? Quebrou. Então, não adianta nós falarmos para eles não fazerem isso ou aquilo, se nós fazemos. Não faz isso que é errado. Mas o pai e a mãe estão fazendo aquilo de errado que falou para não fazer. Então, qual é o exemplo deixado? Jó deixava um exemplo. Né? A nossa vida tem que ser muito bem definida, coerente com aquilo que nós cremos, com a fé cristã. Isso tem que estar definido, porque daí vai entrar dentro de uma das coisas que nós temos que tomar cuidado para não deixar os nossos filhos entrar, que é quando fala de relativismo moral. Relativismo moral é um negócio que o certo parece errado, o errado parece certo, está tudo bem, vamos levando, vamos empurrando. Não, eles têm que estar bem definido o que a gente crê, o que é errado. Eu não concordo com isso, a minha mãe não concorda com aquilo, meu pai não concorda com aquilo. Eles andam reto, não fala palavrão dentro de casa, não tem álcool dentro de casa, não tem isso, não tem aquilo, porque eles são cristãos. Eu vejo meu pai orar, eu vejo a minha mãe orar, eu vejo meu pai ler a Bíblia, eu vejo minha mãe ler a Bíblia, eu vejo os dois que gostam de ir para a igreja, eles vão sorrindo, voltam sorrindo e estão alegres com isso. Eles têm uma fé e uma vida definida. O projeto deles é o mesmo, caminham na mesma direção. Não tenho dúvida em relação à vida dos meus pais. Então, se eu levar outro caminho, diferente do que eu vejo dentro da minha casa, é opção minha. Mas os meus pais têm definido aquilo que eles creem e o estilo de vida que eles adotaram.
Isso tem que estar visível na vida da Gabi, na vida da Elô e na vida de todos aqui. Os filhos têm que saber, senão é uma confusão tremenda. Mas eu vou num lugar e é pregado lá um monte de coisas que direcionam o nosso lar, uma vida, uma ética, uma conduta, mas não vejo isso aplicado na minha casa. Que confusão é essa? É para obedecer ou não é? O pastor, o líder fala uma coisa, o pai e a mãe faz outra coisa. Eu estou confuso, o que é o certo, o que é o errado? Vamos levar mais ou menos assim, igual a mãe e o pai leva, acabou. Integridade. Jó deixou responsabilidade, deixou uma herança. E qual é a herança? Espiritual tremenda. Porque ele não só falava, se preocupava, intercedia, mas era a vida deles ali. Os filhos ver o que ele estava fazendo. Ele reunia-os, santificava-os. O texto diz, santificava-os. É muito forte isso, irmão. É muito poderoso isso. E nós temos que tentar aplicar isso na nossa vida. Amém? Pais geram filhos mais pelo exemplo do que pelo discurso. Isso é fato. Se eu estiver errado, depois vocês podem me pontuar. O que funciona mais na sua casa? O que você fala ou o que você faz? Nós podemos fazer um grupo, uma hora, uma célula só para discutir sobre isso. O que tem mais eficácia? Aquilo que nós falamos ou se é o que eles veem nós praticamos? Amém? Quinto, o pai com fé inabalável. Aqui é muito importante, irmão. Aqui nós vamos pular do 1 e 5, lá para o capítulo 1, 20 ao 22. Nós conhecemos a história de Jó, correto? A maioria conhece, sabe que Jó perdeu tudo, né? Porque era um homem justo, era um homem íntegro, né? E Deus, né, protegia, guardava Jó. E Satanás achou que se tocasse na vida dele, ele iria blasfemar contra Deus. E faz esse questionamento com Deus. E Deus permite, conhece a integridade de Jó. Deus permite tocar. E Jó perde tudo. Perde as riquezas que nós vemos aqui, que não eram poucas nos versículos que nós lemos. Era o homem mais rico do Oriente. E não só as riquezas, mas ele também perde esses filhos que ele intercedeu. Esses filhos que ele estava ali preocupado com a vida emocional desses filhos. Né? E só que de uma fé inabalável. No momento de dor, ele permanece firme. No momento de perda, ele permanece firme. Então, é uma fé inabalável que os nossos filhos precisam olhar para nós e enxergar. Então, versículo 20 diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó passou, né, com louvor na prova, no teste. Né? Ele perdeu as suas riquezas, os seus filhos, mas a sua fé continuou inabalável em Deus. Ele não blasfemou contra Deus no meio da dificuldade, ele não se descabelou, né? Não se revoltou, né, contra Deus. Nós olhamos para isso e eu quero trazer para a nossa vida como pais que Jó, mesmo ao perder tudo, ele não blasfemou contra Deus. Isso ensina que a fé dele não é só interesseira naquilo que Deus pode dar e também não é passageira, né? Não está nas coisas. Seus filhos cresceram até, né, esse momento vendo que o pai confiava em Deus, né? Que tudo ia bem, mas quando as coisas ficam ruins para Jó, ele não titubeia, né? Não desfalece. Né? E nossos filhos precisam reagir às coisas conforme eles vê a nossa conduta. Os filhos vão aprender como reagir às crises da vida
os nãos da vida, os sofrimentos da vida, olhando para os pais e vendo que o pai continua de pé, mesmo quando a coisa vai mal. Que a mãe e o pai não brigam por causa de dinheiro dentro de casa. E é uma das maiores brigas que acontece. Aí os filhos vê o couro comendo, né, dentro de casa, brigando porque ela estourou o cartão. Dá um ar, dá, lógico que dá. Os cabelos brancos aqui, a barba branca. Né? Mas é no dia de doença, é num dia de luta, é numa circunstância. O que eles vão olhar e enxergar em nós? Eles continuam crendo. Está doente, continuam crendo. Tô com dor de cabeça, mãe. Vem aqui que nós vamos orar. Não resolver ali, leva lá no UPA ver a febre, se está com infecção de garganta e tudo mais. Tal. Mas eles veem que continuamos buscando a Deus, que as coisas não nos desanimam, não nos abalam, porque nós cremos em um Deus poderoso que tem poder para mudar a circunstância. Então a forma com qual eles vão ver nós reagirmos às dificuldades vai formar muito no caráter deles para que eles também sejam firmes, sejam constantes na sua fé, para não se desviar por qualquer ventinho. Assim, aí, meu pai e minha mãe aguentam tanta porrada já. A experiência que vocês tiveram já, Zé, ajudou ou não? Vendo a mãe, né, o pai lutando aí, caminhando. Estou dando um exemplo, né, que eles passaram uma dificuldade tremenda lá na Venezuela até chegar ao Brasil. A caminhada foi dura. Mas olhar e ver que não desiste, que persevera, que luta, que recomeça um trabalho, que chega num país diferente, tem que trabalhar, tem que alugar uma casa, tem que mobiliar, tem que sustentar a família. E tudo de novo, vamos de novo, vamos de novo. E continua na igreja, continua buscando, continua adorando, continua. Você acha que isso não forma na cabeça dele? Fala, poxa, meu pai e minha mãe luta, tem fé, Deus guarda e outra, Deus opera, Deus tem sustentado. E assim eles vão pegando e vendo em nós que nós temos uma fé que não está em coisas, não é limitada à condição. Elas sabem, né? E nós sabemos em quem nós cremos. Então é isso que nós devemos pensar também, olhar para essa condição. No final de Jó, nós vamos ver que Deus restitui tudo, os filhos também. Né? Deus não desamparou, depois Deus restituiu tudo na vida dele. Né? Como que os nossos filhos aprendem em nossa vida diante dos sofrimentos, quando nós estamos diante das lutas? Uma pergunta para o seu coração. Será que eles estão aprendendo, Albert, a confiar mais em Deus? Quando você caiu da moto, né, por exemplo, qual a reação que nós temos? O desespero, e agora? O que será de mim? Quem poderá me socorrer? Não é o Chapolin Colorado, não. É Deus. É Deus. É Ele que socorre. Então nós precisamos olhar para isso e os nossos filhos aprender a confiar em nós. Eu quero aproveitar isso aqui. Deu certo? Vamos tentar ver um videozinho curto aqui. Só para você, eu achei top isso aqui. Um exemplo que um pai dá para um menino. Mandei no grupo dos homens. Depois nós vamos concluir a mensagem aqui, irmão. Agora ainda 9h10. Vamos ver se vai dar. O áudio. É fiado para pagar. Ela ficou mais de. Dá para ver a imagem lá ou não? Parada. Pode abaixar um pouquinho. Não, ao contrário. Aí. Dá para voltar? Ah. Você tem que entender que quem faz isso é menino. Como faz o que você tem que acabar de pagar ela primeiro, já vai trabalhar com ansiosidade no coração. Dá para aumentar o volume? O volume dá para aumentar o volume? Em questão de levar ele na primeira pista, o banco da Benjamin amarrado de corda, e a amizadinha de carteirinha invertida, suspensão invertida. Eu falei, vai de boa, vai dar pra focada, faz o que eu melhor. Se você vê roncando o motor pra lá, tinha gasgado, tinha carteirinha, tinha YZ, e ele na brejeirinha dele largando aqui, deixando o conjunto, levou volta de todo mundo. Aquele dia eu vi que eu tinha um campeão dentro de casa. Porque ele não desistiu em nenhum momento. A brejeirinha, gente, eu comprei ela fiado. Presta atenção aí, gente. Ela ficou mais de 90 dias no canto da área parada. Mas esses dias pega a pausa aí.
ele fala com o filho dele aqui, ele está dando um exemplo por filho. A brejeirinha que ele está falando que ele comprou com o filho, aquela motinha que está lá amarrado com o banco com corda lá. Ele comprou aquela moto ali para o filho dele competir, competição de motocross. Ele fala brejeirinha, porque é um caco velho lá. Ele comprou para o menino. E aí ele fala que ela ficou no canto da garagem 90 dias parado. E o menino falou, pai, nós não vamos arrumar essa moto? Vamos. Só que nós vamos primeiro, uma coisa de cada vez. Primeiro nós vamos pagar ela. Depois nós vamos arrumar. Aí ele fala uma frase aqui muito importante aqui para o menino, né? Assiste motocross. E o Gui um dia olhou ali dentro e falou, pai, uma hora vai arrumar. A motinha não vai, pai. Eu falei assim, mas vai. Você tem que entender que quem faz o que quer é menino. O homem faz o que você tem que fazer. Para aí. Hã? O que ele falou pro moleque? Nós vamos arrumar sim. Só que primeiro nós vamos pagar ela. Quem faz o que quer é menino. Homem faz o que precisa fazer. Nós vamos primeiro pagar ela. Olha a aula que ele dá pro menino. E o menino, né, vai de boa. Ela primeiro já para trabalhar a ansiosidade no coração dele. Tudo por um processo. Fiz questão de levar ele na primeira pista, o banco da brejeirinha amarrado de corda, e a amizadinha de cadeirinha invertida, suspensão invertida. Eu falei, aqui, vai de boa, vai na tua casa, vai do teu melhor. Você vê roncando o motor do lado, tinha gasgado, tinha cadeirinha, tinha YZ, e ele na brejeirinha dele largando aqui, deixou junto, levou volta de todo mundo. Aquele dia eu vi que eu tinha um campeão dentro de casa. Cara, é lindo isso aqui. Eu fico maravilhado com isso. Um pai desse aqui. Que cara sensacional. A aula que ele está dando para esse menino. Né? Tem o tempo certo. Isso já é para trabalhar na ansiedade dele. Né? Ele fala meio enrolado ali. E pelo jeito eles gostam de competição. Que ele fala o nome das motos boas ali e tal. Que eu não entendo nada disso. E fala que o menino foi com o banco da moto amarrado para aprender. O que é valorizar as coisas. E fala que todos deram volta nele. Então, e ele continuou até o final, não desistiu. Porque quem está numa corrida sabe o que é alguém vir dar uma volta em você. Quando nós jogamos videogame, a gente sabe que é muito ruim, né? E daí dá volta na gente, a gente fica bravo. E ele deram volta nele, ele continuou até o fim. Aí ele fala, aí eu percebi que eu tinha um campeão dentro de casa. Porque o caráter do menino está sendo formado. Isso é um exemplo que nós devemos, né, ter na nossa vida e deixar um legado, uma aplicação para os nossos filhos, aprender a valorizar essas coisas simples. E você acha que o amor desse pai no falar com o filho é nítido, né? E às vezes nós entendemos e olhamos o amor de uma maneira diferente, né? E que o amor é dar tudo que o filho quer. Não. O amor é corrigir quando tem que corrigir, é ensinar que tem dificuldade, é ensinar que tem, né, a vida é dura, que lá fora ninguém vai ficar alisando como os pais alisam, que eles vão ouvir um monte de não, que vai ter que comprar uma brejeirinha às vezes, não vai ter como começar com um carro zero, vai ter que começar com caindo nos pedaços, e vai. E é assim que funciona a vida. Né? A gente pensa, né? Vou casar quando eu tiver uma casa, por exemplo, não sei o quê. Na casona não tinha um gato para puxar pro rabo. Né? Quantos não fizeram assim? E deu errado, irmão? Não. E junto vai construindo, e vai lutando, e vai vencendo, e Deus vai ajudando, e bola para frente. Então nós temos que ensinar que assim, a vida é assim, os filhos precisam entrar dentro de uma rotina de luta, né? E a integridade desse homem, a fé dele é inabalável. Então quando nós temos algo definido no nosso coração de padrão de vida, e nós temos estabelecido isso certo, que nós cremos em um Deus que é um Deus da provisão, que é um Deus que guarda a gente, nós vamos ensinar os nossos filhos em todos os momentos, até nesses momentos aqui. Aprender, ensiná-los a valorizá-los, a esperar o tempo das coisas. Né? Então, eu queria trazer esse vídeo junto porque falou muito no meu coração essa atitude desse pai, em poder deixar bem estabelecido o estilo de vida dele, a condição dele para o filho, para que o filho cresça consciente, né? Que é um pai que não vai parar, mas tem tempo, tem processos a serem respeitados. Então nós precisamos entender isso. Né? Jó entendeu, teve tempo de ter tudo, teve tempo de ser tirado tudo, até a sua saúde ficou daquele modelo que você já conhece.
mas ele continuou sem zombar, sem blasfemar de Deus. Amém? Então vamos concluir a mensagem, amados, porque senão vocês vão ficar aí chateados com o pastor novamente. O Edson esse dia mandou um vídeo para mim lá. Quando o pastor terminar o culto, os irmãos vão bater palma e fazer churrasco. O chamado dos pais, né? Então, queridos, ser pai não é só prover o pão. Ser pai é proteger espiritualmente. Não é só corrigir, é conduzir ao altar. Não é só amar, é apontar o caminho para Deus. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então nós temos que deixar isso claro na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Não é só amar. Amar é corrigir. Amar é colocar limites. Amar, às vezes, se necessário, é pegar uma vara e corrigir. E dizer não, na maioria das vezes. Você acredita nisso? Eu acho que da nossa infância, a maioria aí dos 1990 para baixo, né? Eu acho que o não era a maior parte do tempo. De cada 10 perguntas ou pedidos, 8 era não. Né? Por quê? Estão formando em nós, né? Vamos ficar de pé. Estão formando em nós caráter. O Ministério do Louvor quiser fazer um louvor, pode subir. Também. Ou põe um fundo musical aí, Albert, para nós orarmos junto com eles também, todos, né? Famílias aqui unidas. Então, irmãos, essa palavra vem primeiro de encontro ao meu coração. E eu quis compartilhar com vocês, Deus quis compartilhar com vocês, porque são atitudes que nós vemos na vida de Jó e que nós precisamos aplicar na nossa vida. O apelo que eu faço para você é aquilo que Deus também ministrou no meu coração, que eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar muito, interceder ainda muito mais. Então eu preciso amar com responsabilidade. Amar com responsabilidade não é dar tudo. Dar tudo estraga. Dar tudo prejudica. Proteger demais prejudica. Sabia? Deixa eles frágeis, mimizentos. Qualquer coisinha, ai, não quero, não posso. Não é assim. Não, irmão. Tem que formar homem cascudo. Homem que pisa firme no chão. Homem não pisa fofo, não. Nós temos que ensinar isso. Isso cabe para as meninas, mulheres fortes, ter opinião, que sabe o que quer. Quando vir um pisa fofo, vir pisando manso, você vai tratar dele, sinta informar. Pisa firme. E a mulher tem opinião, ó, minha vida é essa aqui, meu caminho é esse, quer caminhar comigo é aqui. Nós temos que definir muito bem essas coisas, e amor é isso. Põe limites nos seus filhos. Filhos, honrem os pais, para que prolonguem os seus dias na terra. Isso é essencial para a vida de vocês. Quer que as coisas vão bem, obedeçam aos seus pais. Na maioria das vezes eu sei que vocês não concordam conosco. Vocês acham que nós somos chatos. Principalmente a mãe. A mãe é mais chata que o pai. Porque a mãe pega mais no pé que o pai. Mas é por bem de vocês. Valorize a mãe chata. Valorize o pai chato. Porque uma hora você vai lembrar e vai falar assim, não é que era verdade aquilo que eles me corrigiam, me cobravam? E principalmente o dia que você tiver o teu. A hora eu falar assim, não te avisei, né? Eu vim trazer para o senhor corrigir, pô, vô. A mãe tá, agora não, agora o boleto é seu, se vira. Amém? Então nós precisamos assumir que nós precisamos interceder mais. Precisamos assumir, eu quero fazer um apelo, se você reconhece isso, quiser uma oração ou também fazer a sua oração aí a Deus, você precisa assumir o altar da sua casa. Eu estou falho com o altar da minha casa. Eu estou sendo negligente com o altar da minha casa. Com a minha esposa, os meus filhos. A esposa também se inclua nisso. Porque você é mãe. E juntos vocês se responsabilizam pelo ambiente saudável do lar. Pais que desejam ser intercessores e filhos que desejam também transformar o ambiente da sua casa.
pais que querem restaurar a vida espiritual dos seus filhos. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, nós vamos orar. Se você quiser colocar a mão no seu coração onde você está, também eu quero orar e quero declarar uma palavra sobre as nossas vidas. Vamos orar. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos, depois eu vou impor as mãos sobre vocês que quiserem receber uma oração. Senhor, estamos aqui, Senhor, rendidos aos seus pés, submissos à sua vontade, Pai, e reconhecemos a graça que temos de ter uma família. Reconhecemos a graça que o Senhor nos deu de nos dar uma companheira para caminhar, Senhor, e nos dar filhos. Pai amado, nós, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Levanta, Senhor, nessa casa, pais como Jó, Senhor, homens íntegros, tementes a Deus, intercessores, responsáveis, comprometidos, discipuladores. Quebra, Senhor, do nosso coração toda a irresponsabilidade. Senhor, tira de nós toda a omissão espiritual, toda a frieza do nosso coração. Não nos permita continuar, Senhor, negligenciando o altar do nosso lar, o culto familiar, Senhor. Ajuda-nos a trazer essa responsabilidade, Senhor, para o seio da nossa família. Senhor, eu te peço, restaura, Senhor, os pais com os filhos, cura as feridas, as mágoas. Senhor, reconstrói relacionamentos, Senhor, nessa noite. Vai, Senhor, adentrando cada lar, não só dos que estão aqui representados, mas aqueles que não vieram. Vai restaurando, Senhor, a comunhão, Senhor, dos filhos com os pais, Senhor, dos pais com os filhos, a unidade, o amor, a cumplicidade, Senhor, que um possa puxar o outro para um convívio emocional, para um tempo de afago, de carinho, de amizade, de amor, Senhor. Vai, Senhor, trabalhando, restaurando, Senhor, as famílias. Senhor, nesta hora, Pai, Senhor, eu te peço, cura as feridas, as mágoas deixadas, Pai, tudo que possa impedir um bom relacionamento. E que cada pai, Senhor, cada mãe possa se responsabilizar pela vida espiritual dos seus filhos. Cada pai seja o sacerdote aqui do lar responsável. Senhor, nós declaramos nessa hora que nossa família pertence ao Senhor. Que nós e a nossa casa, Senhor amado, serviremos ao Senhor. Nos guarda, acampa os seus anjos ao redor de cada lar aqui representado. Guarda a mente e o coração dos nossos filhos, ó Pai. Se porventura falharam, pecaram, estão vivendo uma vida, Senhor, que te desagrada, perdoa-os, Pai. Perdoa-os e abre a mente e o coração deles. Vem com o teu Espírito habitar, Senhor, nos nossos filhos. Senhor, atrai o coração deles à sua presença, Pai. Atrai o olhar dele para a tua palavra. Senhor, que eles possam ter prazer em vir à casa do Senhor. Que eles possam ter prazer em vir nas reuniões. Que eles possam ter prazer em falar do teu amor lá fora. E, Senhor, andar na contramão do mundo. Em bater de frente com o Senhor toda a ideologia. Tudo que possa, Senhor, tirar, Senhor, a atenção deles do teu altar. Caia por terra, Senhor, toda obra do mal contra os nossos filhos, toda obra do mal contra as nossas famílias, ó Pai. Que o teu poder, Senhor, possa vir sobre nós. Senhor, acampa os teus anjos, cobre-nos com o teu sangue. Senhor, é o que eu te peço. Senhor, traz essa realidade aos nossos lares. Senhor, em nome de Jesus. Amém.